Bom dia, no grande amor do nosso Deus. Nós temos um hino que nos diz: disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá, ó Deus, gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai, almas perdidas buscai, o pecador enfermo quase moribundo. E esse moribundo aqui não é apenas aquele que está à beira da morte física, mas é aquele que está morto em seus delitos e pecados, aquele que precisa ouvir que Deus é o Deus que é o caminho, a verdade e a vida, que é Deus, o Deus que perdoa, que salva e que liberta. E em Marcos 16, o versículo 15 nos diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ó Deus, como necessitamos, Senhor, de Ti, da Tua presença santa. A Tua palavra nos diz que, mesmo, Senhor, estando no mais alto e sublime trono, o Senhor nos vê. E como nós necessitamos, Deus, como necessitamos de Ti, da Tua orientação, do Teu auxílio, da Tua sabedoria, para que possamos, ó Deus, cumprir o ide, a ordem que o Senhor nos dá, que é de levar a Tua palavra a toda criatura. Ó Senhor, e nós nos colocamos, meu Deus, como um barro na mão do oleiro, pedindo que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos use, ó Deus, como instrumento, que o Senhor, ó Deus, continue tendo misericórdia das nossas vidas e que o Senhor, por graça e misericórdia, continue, Senhor Jesus, nos usando como os Teus discípulos, Pai. Ó Deus bondoso, Tu sabes, meu Deus, que sozinho nós não podemos fazer absolutamente nada. E precisamos, ó Deus, precisamos de Ti, da Tua orientação. Nós necessitamos, meu Deus, que o Senhor nos transforme em vasos úteis para o Teu louvor. Necessitamos, meu Deus, que o Senhor se compadeça de nós, com a Tua misericórdia incomparável, com o Teu amor imensurável. Ó Deus, nesse momento, quando vamos ouvir a Tua palavra, aplica em nossos corações e nós Te apresentamos, Pai, a cada ouvinte. Vai de encontro, Pai, a cada necessidade. Ajude-os por amor do Teu Filho. Nós pedimos e agradecemos. Amém.
Bom dia a todos, graça e paz. Seja o Senhor misericordioso para conosco e nos abençoe. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos 18 a 20, que está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, meu Deus, por mais essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Precisamos do auxílio do Senhor, através do Teu Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra. Pai, fale conosco, nos ajude, nos ensine, em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos, eu quero, à luz desse texto, compartilhar com vocês o tema Uma Missão Universal. Esse texto é muito conhecido e muitos o sabem até de cor. E esses versos, que é chamado de a Grande Comissão, é a instrução final que Jesus entregou para os seus discípulos. E isso ele fez logo após a sua ressurreição. E aqui ele fala para eles que ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E sendo assim, ele deu uma ordem aos seus discípulos que não devia ser negligenciada de forma alguma. Tendo Jesus comissionado os seus discípulos, capacitando-os para que eles cumprissem a tarefa recebida, ele os capacitou. E nós podemos ver no capítulo 20 do Evangelho de João, os versos 21 a 23, que está escrito assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, serão retidos. Bem, Jesus aqui capacitou seus discípulos com uma ordem acompanhada de poder. Agora, os discípulos estavam prontos, equipados, capacitados, credenciados com o poder do Senhor Jesus. Só os apóstolos receberam este poder, ninguém mais, porque eram as credenciais dos apóstolos para validar a palavra falada e ensinada por eles. Assim, Jesus os comissionou com poder e lhes fez a promessa de que estaria com eles sempre até o fim dos tempos. Isso não quer dizer que só os apóstolos tinham o dever de pregar. Não, todos os crentes tinham e têm o dever de pregar o Evangelho. Mas só os apóstolos tinham o poder de ordenar curas da forma que Jesus fez. Hoje tem muitos que se dizem apóstolos, mas nenhum sai a pé para pregar o Evangelho, curando e ensinando, mas estão vivendo uma vida tranquila, donos de grandes fazendas cheias de gados, andando até com escolta onde vão. Os apóstolos do Senhor, a sua tarefa e preocupação era a obra. Não tinham bens financeiramente falando, eram pobres, mas foram chamados e comissionados por Jesus. Os apóstolos de hoje, que se dizem apóstolos, foram chamados por quem? Foram enviados por quem?
Qual a sua missão? Os apóstolos do Senhor Jesus foram escolhidos e enviados por Ele, capacitados por Ele, para que cumprisse uma ordem. Ele diz assim: como meu Pai me enviou, também envio a vós. E nós aqui temos algumas lições que são importantes para o nosso aprendizado. A primeira lição que nós vemos aqui é uma ordem. Jesus disse: ide e fazei. Essas palavras, ide e fazei, são palavras imperativas. Isso mostra que quem dá a ordem, sem dúvida, é superior, tem autoridade. Jesus, depois de ter preparado seus discípulos e ter dado as instruções como fazer, ele não disse agora vão, mas falou de uma forma mais consistente. Ele disse, portanto, ou seja, eles já tinham recebido todas as instruções, já tinham sido capacitados, já estavam preparados, e por isso que ele disse, portanto, ide. Eles estavam conscientes de que a missão que recebera direta de Jesus, o Senhor, era urgente, era necessária, era imprescindível. Hoje, a igreja tem esse chamado para a obra de evangelização. E é um chamado universal, pois é do alcance de todos os crentes, de todas as nacionalidades, povos e línguas. A obra é do Senhor, mas Ele equipou a sua igreja com a sua palavra. E agora temos condições de pregar o Evangelho. Portanto, ide e fazei. E uma segunda lição está na mesma ordem: fazei discípulos. O que é um discípulo? Aqui nesse texto, é alguém que foi achado, chamado pela pregação do Evangelho, entendeu a mensagem, conheceu a Jesus por meio da palavra e do testemunho dos verdadeiros crentes em Cristo. Conheceu a Jesus e agora se tornou um seguidor de Jesus. Exemplo, em João capítulo 4, nos versos 39 a 42, a gente vê um exemplo da mulher samaritana que saiu e avisou para os samaritanos. Diz, por exemplo, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E nos versos 42 dizia assim: e dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste, mas nós cremos. Nós cremos, mas porque nós mesmos temos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quer dizer, muitos serão alcançados, muitos foram alcançados pela palavra, entenderam a palavra, conheceram a Jesus, então se entregaram a Ele, recebendo como Senhor e Salvador de suas vidas, e portanto agora se tornaram seus discípulos. E o Senhor Jesus, após ter dito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, Ele deu o modelo correto para que fosse aplicado conforme Ele mesmo determinou. E Ele diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas lembrou-lhes, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Os discípulos tinham que usar o modelo dado a eles, que era a ordem expressa do Senhor Jesus. Eles não podiam alterar, nem tampouco omitir as ordens do seu mestre, o Senhor Jesus. Hoje não temos apóstolos.
Mas temos e somos discípulos do Senhor Jesus, com a missão de pregar o Evangelho, tanto com a palavra do Senhor, como com o nosso testemunho. Hoje o nosso testemunho comprova a nossa pregação. Visto que somos discípulos do Senhor, essa ordem, ide, portanto, é para nós, e como já temos o conhecimento do Senhor Jesus, nos tornamos seus discípulos, tendo a condição de pregar, de fazer aquilo que ele disse, ide, portanto. Então está em nós a missão de pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar o que nos foi ordenado por meio da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, tenham todos um bom dia. Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Todos marchemos neste grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão. Ó Deus amado, nós te louvamos, meu Deus, por mais um programa realizado. Te pedimos que, em nome de Jesus, a tua palavra, meu Deus, tenha caído nos corações como uma semente, uma boa semente que cai em uma boa terra. Uma terra, ó Deus, onde essa semente vão germinar e dar frutos para o teu louvor. Continua, Pai, com cada um dos nossos ouvintes. Essa é a nossa oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus e para a tua glória. E que o teu nome continue sendo honrado e glorificado em toda a terra. Amém.